Ele foi o maior jogador da história da Sociedade Esportiva Palmeiras. Jogou no Palmeiras de 1961 a 1977, onde foi 5 vezes campeão paulista, foi 2 vezes campeão brasileiro, ganhou 2 torneios Roberto Gomes Pedrosa e um Rio-São Paulo. Entrou para a história como o Divino. Afinal de contas, é filho do Divino Mestre Domingos da Guia. De quem eu estou falando? De Ademir da Guia. Tudo bem, Ademir? Tudo, amigo. Tudo tranquilo, tudo bem, graças a Deus. Que ótimo, Ademir. Ademir, a gente vai fazer hoje uma entrevista para o nosso blog FTT. Então, pergunta que não vai faltar, né, Ademir? E resposta também. Que bom, Ademir. Ademir, conte do seu início no futebol, né? No caso, você nasceu no Rio de Janeiro, em 1942, né? Bangu, um bairro do Rio de Janeiro. Exatamente. E o seu pai, em 44, foi contratado pelo Corinthians. Você tem alguma lembrança dessa fase, Ademir? Então, você sabe que nós viemos para São Paulo e eu tinha 2 anos, né? Então, nós moramos ali no Parque São Jorge. Meu pai jogou durante 4 anos, mas ele sempre falou que ele não conseguiu ser campeão paulista. Então, ele foi um jogador que ele foi tricampeão em 3 países, Flamengo, Nacional e Boca Juniors. Mas ele tinha essa tristeza, né? Que não conseguiu ser campeão aqui no Corinthians. Mas na verdade eu era muito jovem, né? E naquela época era uma época que você não tinha televisão, era só o rádio. Então eu não tenho assim muita lembrança do meu pai jogando. Realmente eu não me lembro dele jogando profissionalmente. Eu lembro um pouquinho quando ele jogava nos veteranos, que a gente acompanhava, mas isso aí um pouquinho mais para frente, então, mas profissionalmente realmente não lembro. E ele jogando os veteranos mostrava ainda talvez uma categoria que o consagrou nos tempos antigos? Ah, sim, porque era um jogador assim muito técnico e para a época dele, até hoje a gente sabe que o pessoal que joga na defesa, ele se preocupa mais em tirar a bola e é mais fácil, não precisa... Ele não, era jogador técnico, saía tocando, jogando, então realmente isso foi diferente na carreira dele. Bom, Ademir, em 48 seu pai voltou para o Rio de Janeiro, onde encerrou a carreira no Bangu. Isso. E foi lá que você praticamente começou no futebol. Correto. Quais são as suas lembranças da sua época de Bangu? Então, eu joguei 4 anos no Bangu. E foram 4 anos assim de muita alegria, porque o Bangu me deu essa oportunidade de começar. Eu joguei a primeira vez em 57, infantil, em que nós tivemos 3º lugar no Campeonato Carioca. Depois joguei 58 novamente infantil, e nós tiramos 2º lugar, fomos vice-campeões do Campeonato Carioca. E em 59 o Bangu foi campeão juvenil. Foi uma festa muito grande, porque o Bangu não conseguia há muito tempo ser campeão juvenil. Inclusive, o Bangu tinha em 60 o primeiro torneio internacional de Nova York. E aí o que aconteceu? Ele levou 4 jogadores desse time que foi campeão. Então eu com 18 anos tive assim, um privilégio nunca tinha pegado avião, andava às vezes de trem, um bairro assim, tranquilo como o Bangu. Pegamos um Super Constellation lá no Galeão, levamos 23 horas para chegar em Nova York. Aí chegamos lá, aquela cidade, tinha que ser dólar, nem sabia o que era dólar. Aí tinha que aprender o inglês para perguntar how much, a gente queria comprar alguma coisa, né? E foi essa a primeira viagem assim que eu tive essa oportunidade. Fomos campeões do torneio internacional de Nova York. É claro que nós não éramos ainda titulares, né? Mas eu fui escolhido o melhor jogador do torneio. Aí me deram um prêmio, né? Cheguei lá, me deram um envelope. Aí eu, cheio de dólar, né? Eu pensei que tinha uns $2.000, né? Mas era um prêmio, melhor jogador do torneio internacional de Nova York. Aí guardei. Quando cheguei lá no hotel, eu abri, tinha $21. Né? Eu falei,
que legal, né? Aí eu fui pro McDonald's fazer festa lá. Então foi assim, o Bangu, depois nós voltamos novamente no ano seguinte, em 61. Aí fomos também para a Europa, fizemos uma excursão para a Europa. Começamos em Portugal, terminamos na Suécia. Então, o Bangu me proporcionou essas coisas assim que muita gente não sabe, mas que foi realmente uma passagem muito assim feliz, contente, alegre. E depois, ainda em 61, em agosto, aceitou o valor para que o Palmeiras me contratasse. Isso aí então foi muito bom. Que bacana. Bom, estamos agora gravando a entrevista no Parque Antártica, né? Podemos ver atrás do Ademir, que tem os bustos, né? O primeiro lá de baixo, justamente o busto feito em sua homenagem, Ademir. Exato. Você está na sua casa, você está no Parque Antártica. Como é que foi essa contratação em agosto de 61, Ademir? Então, o Palmeiras ofereceu, eu não tenho bem certeza, mas acho que 4 milhões de Cruzeiro, eu não lembro mais, porque agora em 2011 eu fiz 50 anos, né? Já estou aqui, vivo aqui, Palmeiras, jogo ainda no Master, estamos fazendo 50 anos, mas foi assim, essa é uma transferência que o Renganeschi era o técnico do Palmeiras em 61. E o Bangu veio fazer 2 jogos em Campinas, o Renganeschi era o técnico do Guarani naquela oportunidade. O Bangu jogou lá, contra a Ponte, contra o Guarani, e o Renganeschi então ele citou o meu nome para que o Guarani comprasse meu passe. Mas aí o Bangu não quis vender, e depois ele veio para o Palmeiras novamente, me indicou, e aí o Bangu vendeu. Então foi assim, mais ou menos, por eu ter jogado, né, em Campinas, ele ter assistido, e foi um jogo daquele assim que eu joguei muito bem, e aí então eu tive essa oportunidade de em 61 chegar aqui no Palmeiras. Mas quando você chegou no Palmeiras em 61, Ademir, você não era titular absoluto. Se eu não me engano, era até reserva do Chinesinho, né? Exato. Quando eu cheguei aqui, até foi uma coisa assim que foi muito importante para a minha carreira, porque o Palmeiras tinha sido campeão em 59 e ganho do Santos, então tinha uma equipe espetacular. Nós tínhamos aqui Valdir, Djalma Santos, Valdemar, Carabina, Aldemar, Geraldo Escoto, Zequinha, Chinesinho, Julinho. Então era uma equipe assim, a América era uma equipe realmente de craques. E eu fiquei na reserva do chinês, tínhamos 2 jogadores, tinha o Hélio Burini também, que estava esperando uma oportunidade, e só tive essa chance de jogar porque o chinês foi para a Copa do Chile em 62 e depois ele foi para a Itália. Então abriu essa oportunidade, aí ficamos eu e o Burini ali disputando uma posição, até que em 63 chegou o Geninho e me colocou. Inclusive em 63 eu fui campeão paulista aspirantes e campeão paulista profissional, porque eu joguei tanto no aspirante como no profissional. E aí eu comecei a jogar e consegui aqui no Palmeiras jogar 901 partidas durante 16 anos, merecer esse busto, que é uma coisa que a gente tem muito orgulho. Então, agora estou fazendo 50 anos, ano que vem, jogando, e aí nos blogs da nossa Sociedade Esportiva Palmeiras. Que bom, Ademir. Bom, Ademir, né, você citou o título de 63, né? 63. Mas um dos grandes responsáveis por esse título de 63 foi o ponta-direita Julinho Botelho, também, né? Também. Qual a lembrança que você tem do nosso querido Julinho? Bom, o Julinho era um jogador rápido, ele tinha assim, muita velocidade, era um jogador inteligente, e os pontas antigamente ele tinha uma missão de ir até a linha de fundo e cruzar a bola. E quando podia também fazia gols, batia no gol e tal. Então o Julinho era esse jogador rápido, inteligente, fazia gol, cruzava bem. Era um jogador importantíssimo, porque naquela época nós tínhamos pontas, né? E os pontas faziam esse tipo de trabalho. Tínhamos pontas e tínhamos laterais também, né? Como havia o Djalma Santos também. Exato, mas naquela época, hoje, por exemplo, os laterais têm uma missão de vir e cruzar. Exatamente. Naquela época os laterais não